Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu, Padre Gilberto, te acolho aqui na nossa TV Canção Nova, no nosso programa Gente de Fé. Por meio desse programa, quantos testemunhos, quantas maravilhas de Deus nós temos tocado. Por isso que você abre o seu coração para que Deus ele toque, restaure, transforme a tua vida por esse testemunho de hoje, que com certeza Deus vai falar com você. Com muita alegria nós acolhemos aqui a Lígia Aparecida. Seja muito bem-vinda, Lígia. Muito obrigada, Padre. Para mim é uma graça muito especial estar aqui com o senhor. Que bom, graças a Deus. Lígia, conta para nós, por favor, um pouco da sua história, da sua infância, da sua família, de onde você é, seus pais. Fique à vontade. Eu sou de São Paulo e eu tenho 41 anos. Eu sempre morei em São Paulo, depois que eu casei, que eu me mudei para Sorocaba. Atualmente eu moro em Sorocaba. Sim. Seus pais também são daqui de São Paulo? Eles são naturais de Pernambuco, mas casaram e vieram morar aqui em São Paulo. Certo. Você tem irmãos? Não tenho, sou filha única. Filha única? Sim. Olha que bênção. E sua história de fé? Seus pais são católicos, praticantes? Conta pra gente. Sim, meus pais são católicos. Vão às missas, né, aos domingos. E aí eu cresci nesse berço católico, né? Eles nunca participaram de pastorais, né, da vida ativa da paróquia, mas somente das missas, né? Eu que tive o meu encontro pessoal com Jesus com 15 anos, que aí eu comecei a dar mais passos na fé, digamos assim. Sim. A sua infância foi marcada por muitos sofrimentos, né, Lígia? Sim, eu fui internada 8 vezes quando eu era criança. Eu tinha todos os tipos de bronquite, tinha asma, bronquite, alérgico, né? E eu fui 8 vezes internada. Sim. E minha mãe, ela conta, né, nas histórias dela, assim, de quando eu era bebezinha, né, até por isso mesmo que eu sou filha única, né, que ela não teve mais filhos. E aí, porque eu era muito doente. E aí ela conta que quando uma vez eu estava internada no hospital ali no Jabaquara, e ela entrou no hospital me procurando e tinham raspado a minha cabeça, já tinham me furado em todos os lugares e tinham raspado a minha cabeça, e ela ficou desesperada me procurando. Cadê a Lígia? Cadê a Lígia? E eu chorando, estendendo as mãozinhas, e a enfermeira falou, é ela? E aí ela falou, não é minha filha. E aí a enfermeira falou, chega pertinho dela para você ver. E aí ela viu as minhas mãos, até hoje ela olha as minhas mãos e ela lembra disso. E ela viu as minhas mãos e falou assim, ai, é minha filha. E aí ela acalmou o coração dela, né? Sim. E aí num outro momento, eu estava internada de novo, num outro hospital, e tinha morrido 2 gêmeas no hospital, e ela ficou muito desesperada. E aí ela falou para os médicos, eu vou tirar minha filha daqui, porque ela tinha medo que eu fosse a próxima. Eu vou tirar minha filha daqui, eu vou tirar minha filha daqui. E os médicos disseram, né, olha, você precisa assinar um termo de responsabilidade, que se acontecer alguma coisa com ela, você se responsabiliza. E ela disse, eu assino, porque se acontecer alguma coisa com a minha filha, não importa, né, não importa para mim. E aí ela me levou embora para casa e cuidou de mim, e hoje, nos exames que eu faço, né, hoje em dia, mostra que eu tenho bronquite, mas eu não tenho sintomas de bronquite. Então eu falo que o amor da minha mãe, o cuidado que ela teve comigo, foi me curando, né? Então eu saí de um hospital e fui cuidada em casa com ela, né? Então ela cuidando com muito amor de mim, então graças a Deus estou aqui hoje. Olha que maravilha, olha que bênção, o amor da mãe que cura, né? Um amor Sim, de mãe cura, restaura. de mãe cura. Bendito seja Deus. Como que foi o seu encontro pessoal com Deus, Lígia? Com 15 anos, padre, aí a gente se mudou de bairro onde eu morava, né? Nós fomos para um outro bairro, e aí teve a oportunidade de eu participar de um encontro de jovens com Cristo. E eu fui muito impactada, né, por esse encontro, e foi transformador para mim. Sim. Né? Tem uma música do Martim Valverde que fala, ninguém te ama como eu. Então essa música, ela marcou a minha vida, né? E o meu amor que eu
comecei a nutrir por Jesus ali, né? Naquele encontro pessoal com Jesus. E foi transformador mesmo. Sim. Você percebeu a transformação das atitudes que você tinha, como você vivia, como você rezava, o que foi diferente? E eu tinha uma sede tão grande por Jesus, tão grande, que o meu desejo era ir para o convento. Eu achava que fazer a vontade de Deus era estar no convento, entregar a minha vida inteira para Jesus. E aí eu fiz uma experiência com 17 anos, eu entrei no convento do Verbo Encarnado, que é um instituto que eu amo muito, né? O estilo de vida deles, né? A forma do carisma deles é muito linda, né? Me toca muito. E aí eu entrei no Verbo Encarnado, fiquei pouquinho tempo. E aí, como eu filha única, só eu em casa com a minha mãe, então assim, eu senti muita falta da minha mãe. E aí eu saí do convento, voltei para casa, mas eu disse para Jesus, eu falei, olha, Senhor, eu não estou no convento, mas eu quero entregar toda a minha vida, toda a minha juventude ao seu servir, né? E aí comecei a participar das pastorais, fui catequista, fui coordenadora do grupo de jovens, fui secretária paroquial e fiz vários trabalhos paroquiais na paróquia. Que bênção. Várias coisas. Lígia, na adolescência começaram a surgir algumas dificuldades na sua saúde. Como que foi? Sim, com 15 anos, com 11 anos eu comecei a menstruar. E aí com 15 passei na ginecologista. E aí a ginecologista disse para mim que futuramente eu poderia ter uma dificuldade de engravidar. Só que na época, né, como eu tive essa experiência com Jesus e a única coisa que eu queria era ir para o convento, então para mim não fazia sentido, né? Então eu queria estar com Jesus, então eu não sentia essa necessidade de tratar, né, a síndrome do ovário policístico, né, que a médica disse que possivelmente eu teria. E aí foi seguindo, aí ela me passou um tratamento com anticoncepcional, aí fui fazendo, só que eu tinha alguns picos de hemorragia na adolescência, na juventude, mas era algo assim muito longe, era um aqui, depois de alguns anos eu tinha uma outra hemorragia e não era algo muito pontual, tanto que eu me preocupasse com isso, né, naquele tempo. E aí, como você foi fazendo um tratamento, continuou indo aos médicos? Aí continuei. Quando eu comecei a namorar o Wilson, quando a gente se conheceu, né? Aí, até então eu já não tomava mais anticoncepcional. Quando eu casei, eu já não tomava mais. E aí, em 2018, que veio acarretar mesmo a enfermidade, né? Porque nós casamos e os filhos não vinham. E nós esperávamos, né? Nós sempre fomos abertos à vida, mas não vinham os filhos. E daí a gente foi procurar investigar. Só que, infelizmente, tem alguns médicos que não são muito humanos, digamos assim. Sim. E aí eu fui criando muitos bloqueios, né? Na questão de procurar, porque eles olhavam para mim e falavam, olha, o problema que você tem é por conta da obesidade, você precisa emagrecer. E a gente sabe a dificuldade, né? Quem é mais gordinho sabe como é difícil a gente emagrecer, né? Então, eu sempre tive essa dificuldade, né? E aí, isso foi... para mim mesma, eu disse, olha, eu não quero mais ir no médico, sempre eu vou ouvir a mesma coisa. E aí, eu fui procrastinando, até quando eu fui... Em 2018, uma médica disse para mim fazer um exame específico e aí eu não fiz esse exame na época porque não era coberto pelo convênio e a moça tinha falado que era muito doloroso, que eu não ia suportar. As hemorragias pioraram também? As hemorragias começaram em 2019. 2019, aí começou de 6 em 6 meses. Sim. Em janeiro eu tinha, em junho eu tinha. Em janeiro, em junho, julho. Sim. E aí em 2021 que ela veio com muita força. E aí eu tive uma hemorragia em 2021 que ela perdurou até fevereiro de 2022, quando eu fiz a cirurgia. Sim.
Mas daí eu descobri o câncer, né, em 2021. Como foi receber o diagnóstico? Olha, padre, foi muito difícil, né? Porque a minha tia, eu tenho uma tia de 33 anos que ela faleceu de câncer, né? No útero também. E a minha avó faleceu também no ano que eu casei, em 2016, ela faleceu de câncer de útero. E a minha avó deu metástase e ela foi muito difícil para ela, né? E quando, em 2021, eu descobri, foi muito difícil porque a primeira pessoa que eu pensei foi minha mãe, né? Porque minha mãe sofreu muito com a morte da minha tia, com a morte da minha avó, ela acompanhou muito de perto. E então eu pensei muito nela, né? Falei assim, meu Deus, eu a única filha dela e falecer de câncer, né? Pensei, porque a gente pensa no câncer, ainda mais quando o médico disse que era um câncer maligno. Sim. Aí eu fiquei assim, a primeira coisa que eu pensei, eu preciso me confessar. Não que a gente não precise se confessar, né? A gente Mas diante da situação... estar preparado sempre, né? Sim. Mas diante da situação, eu fiz uma revisão da minha vida, né? Eu olhei e falei assim, a Lígia agora, né? O que eu preciso fazer agora, de agora em diante, né? Então eu fui ressignificando a minha vida daquele momento adiante. Né? E aí fui revendo, fazendo um exame de consciência de tudo aquilo que eu tinha vivido, de as pessoas que eu precisava perdoar, as pessoas que eu precisava pedir perdão. E ali eu fui buscando mesmo a confissão geral para poder bem viver esse tempo, né? No abandono, na confiança em Deus, porque o diagnóstico era de morte, mas eu acreditava na minha cura. Sim. Você escreveu uma carta para Nossa Senhora Aparecida? Escrevi, padre. Como foi? Quando as hemorragias começaram no dia 25 de junho. E aí eu fui numa missa, né? A gente morava em Sorocaba. Em 2019 nós mudamos para São Paulo, né? Porque nós temos um ateliê de artigos religiosos católicos. Sim. E daí nós viemos para São Paulo porque eu conheço muita gente, né, na Diocese de Santo Amaro, então a minha vida inteira foi aqui em São Paulo. Então eu conhecia muitos padres, muitas paróquias, então nós viemos para cá, para São Paulo, com o intuito de trabalho. E daí, em 2020, começou a pandemia. Nós nos mudamos em dezembro de 2019, em 2020 começou a pandemia, então nós ficamos ali à mercê da providência mesmo, né? E aí, quando foi em 2021, que aí começou as hemorragias muito fortes, e aí eu falei assim, não, agora eu preciso buscar ajuda, porque eu não conseguia mais. E aí eu fui, comecei a ir nos médicos, e sempre pedindo para Nossa Senhora, né? Falando assim para Nossa Senhora, mãezinha, vai na minha frente, né? Que eu encontre médicos que possam me ajudar, que olhem para mim como uma pessoa, não como objeto, não como, sabe, como qualquer coisa, né? Sim. Eu sou uma pessoa, eu sou importante, eu sou especial. E aí eu conheci uma médica que, nossa, foi assim, muito boa para mim, né? Ela me olhou nos meus olhos, ela falou assim, eu vou cuidar de você. E aí eu fui, a gente começou a fazer vários exames e não descobria, né? Uns falavam que era mioma, outros falavam que era pólipos. E aí nós fomos numa missa e aí o padre Odair falou, olha, tem 2 vagas para Aparecida. E aí eu falei assim, olhei para o Wilson e falei assim, vamos. Aí ele falou, você vai aguentar? Aí eu falei assim, eu vou aguentar. E aí nós fomos, né? E não conhecia ninguém da viagem. E olha como são os planos de Deus na nossa vida, padre. Sim. Que na viagem eu não conhecia ninguém, a gente foi no último banco do ônibus. E aí veio a moça da viagem, ela com uma vasilha e foi dando um pedaço de bolo e um pedaço de torta para cada passageiro. Ai, padre, quando ela chegou em mim, foi muito emocionante, porque eu estava com uma fome, mas não era uma fome de comida,
era uma fome de que alguém olhasse para mim, de que alguém me visse, de que alguém cuidasse de mim. E ali eu senti, sabe, o cuidado de Deus ali comigo. Então eu comia aquele pedaço de bolo, aquele pedaço de torta e a lágrima caía. E dentro do meu coração eu falei, um dia quando eu fizer uma excursão, olha, eu nem sabia se eu ia viver, nem tinha ideia de excursão na vida. Mas eu disse para mim mesma, eu falei assim, um dia quando eu fizer uma excursão, eu quero fazer um pedaço de bolo e um pedaço de torta. Para que as pessoas possam se sentir amadas assim como eu me senti. E aí eu fui para Aparecida, quando eu cheguei na imagem de Aparecida, eu chorei muito. Eu sempre, assim, a gente nunca foi todos os anos, mas íamos em algum, né, durante a minha vida, eu fui em alguns dias, assim, alguns momentos em Aparecida, mas desse dia foi muito especial, né? Eu olhei para Nossa Senhora e eu me derramei, né? Eu chorei muito na presença de Nossa Senhora e eu escrevi uma carta para ela, né, falando para ela que eu não tinha diagnóstico ainda, não sabia o que eu tinha, mas eu falei para ela, mãe, eu não sei o que eu tenho, mas o que eu tiver que não se espalhe por lugar nenhum. Só que no fundo a gente já imaginava, né, que podia ser, mas não tinha diagnóstico ainda. Isso foi em dia 31 de outubro, quando foi dia 4 de dezembro, no finalzinho de novembro eu fui em um médico específico e ele falou, olha, eu vou te encaminhar para o oncologista. Só que na minha cabeça eu nem sabia que o oncologista era médico para câncer. E aí eu fui nesse médico oncologista e ele falou, olha, nós vamos fazer um exame específico. Dependendo do resultado desse exame, como vocês não têm filhos ainda e vocês desejam ter filhos, nós vamos fazer um tratamento com você para você ter esse filho né, engravidar durante esse tempo. E aí depois que você tiver o seu filho, a gente faz a retirada do útero, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, como assim, né? Por que vai tirar o útero? Nem imaginava que era câncer. E o médico, o Dr. Rafael Leite Nunes, maravilhoso, também foi um presente de Deus na minha vida, sabe? Então, assim, a minha oração foi alcançada, né? Nos médicos, em todo o tratamento. E aí, no dia 4 de dezembro, eu fiz esse exame, fiz uma cirurgia, uma pequena cirurgia para fazer uma biópsia. E a biópsia saiu com 20 dias, mais ou menos. Menos de 20 dias, né? Que no dia 20 de dezembro eu descobri que era um câncer maligno. E aí começou a minha luta, né? Pela vida. Sim. Ainda falando da presença, da intercessão de Nossa Senhora na tua vida, você também recebeu uma imagem de Nossa Senhora das Graças para restaurar. Para restaurar. Há uns anos atrás, eu sempre gostei de vir me confessar aqui no Largo São Francisco. Então, eu gostava muito de passar na loja da Canção Nova. E passando lá, que ficava ali na São Bento, na época, eu conheci a Arlane. E aí nós conversando, e eu falando que eu gostava de fazer imagens, pintar imagens. Ela ficou com isso no coração. Anos depois, né, que eu casei e tudo, em dezembro, ela me manda uma mensagem. E eu falei, nossa, quanto tempo! Ela falou assim, Lígia, eu tenho uma missão para você. Aí eu falei, qual? Ela falou assim, olha, eu tenho uma imagem para você restaurar as mãozinhas dela. Aí eu falei, olha, Arlane, eu acolhi a imagem com muita alegria, né? Mas eu expliquei para ela que eu estava com anemia, né? Eu estava com anemia profunda, padre. Eu não conseguia falar, eu não conseguia mais trabalhar, né? De outubro em diante eu parei, né? Os meus trabalhos, a gente sempre trabalhou com artesanato. E eu não conseguia trabalhar mais, mas eu falei para ela, olha, traga, porque eu preciso da presença de Nossa Senhora aqui comigo. Né? Nesse tempo que eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu precisava dela. E ela falou assim, não tem pressa, no seu tempo você vai fazendo. E aí quando a imagem chegou com as mãos quebradas, padre, a oração que eu fiz para Nossa Senhora foi que ela pudesse mais do que restaurar, né? Eu falei para Nossa Senhora, mãezinha, mais do que restaurar as suas mãos, eu te peço, restaura o meu coração. Né? Venha comigo nesse caminho tão doloroso que eu iria passar.
né? E ali a imagem chegou na minha casa, era 1,5 m, eu acho, mais ou menos. E, igualzinha a imagem que tem aqui no estúdio. E tanto que eu cheguei agora, eu falei, nossa, será que é a mesma? Mas eu acho que não era a mesma, não. Porque eu lembro da sobrancelha, que eu tinha um detalhezinho na sobrancelha. Sim. E aí eu fiquei com essa imagem, e logo depois que eu fiz, né, que eu fiz a cirurgia, aí eu fui devagarinho, arrumando, e ali ela foi me cuidando, me dando forças, me dando ânimo, né, diante de tudo que eu estava vivendo. E ali realmente, Padre, ela me segurou nas mãos. Sim. Nossa Senhora é linda, né? É linda, Padre. E te acompanhou em tudo isso, né? Em tudo. O diagnóstico foi recebido, então, foi dado no dia 20 de dezembro? Dia 20 de dezembro. Perto do Natal. Como que foi? Nossa, Padre, foi muito difícil. A minha avó faleceu no dia 12 de dezembro, né, de câncer, no ano que eu casei, em 2016. Sim. 12 de dezembro é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E antes da minha avó falecer, a minha madrinha no grupo de oração disse que ela teve uma visualização que Jesus estava na cruz e ele vinha e recolhia uma rosa. E aí eu sentia mesmo que essa rosa era minha avó, né, que estava sendo recolhida. E ela faleceu no dia 12 de dezembro. Então sempre eu lembro de Nossa Senhora de Guadalupe, né, com muito carinho. Né, o meu esposo, ele é muito devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. E com esse consolo mesmo de Nossa Senhora, né, diante da dor. E aí, quando eu descobri ali em dezembro, né, eu achei uma deusidência, como diz o meu padre, né? Deusidência. Uma deusidência. E aí, no meu aniversário de 37 anos, aí eu acho que a ficha caiu, né? Aí foi um dia que Você faz aniversário quando? Faço em janeiro. Janeiro. Dia 21 de janeiro. Aí no dia do meu aniversário foi que caiu a minha ficha. Eu falei, nossa, eu tô com câncer. E aí foi um dia assim que eu chorei muito, 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 e eu pedi muito para Jesus. Eu falei assim, Jesus, eu aceito tudo que o Senhor tem para mim, né? A sua vontade é o meu paraíso. Eu aceito tudo que o Senhor quer para mim. Mas eu te peço, Jesus, por favor, que o Senhor me livre da quimioterapia e da radioterapia, né? Mas eu acolho, olha as condições, né? Que a gente, humano, vai colocando. E aí chorei muito, respirei fundo e segui a minha missão, digamos assim, né? Em dia 2 de... Aí o padre daí foi na minha casa me dar unção dos enfermos. Na época da pandemia, a gente participava muito do Mosteiro Rainha da Paz, aqui em São Paulo também, do Padre Eugênio, que ele teve uma experiência com Nossa Senhora Rainha da Paz, em Medjugorje. Então tem até uma foto depois que eu queria mostrar da minha mãe, aos pés de Nossa Senhora, rezando, pedindo pela minha cura. Então o Padre Eugênio também me deu a unção dos enfermos. Então, nesse tempo, eu recebi a unção dos enfermos umas 2, 3 vezes. Mas essas 2 vezes foram as que mais tocaram meu coração, né? E aí o padre veio, né, na semana da minha cirurgia, atendeu a minha confissão e me deu a unção dos enfermos para que eu pudesse fazer a cirurgia. Olha que bênção. Nossa Senhora foi te acompanhando, né? Nesse caminho para que você tivesse sendo preparada mesmo para enfrentar tudo isso, né? Seus pedidos, né? Senhor, não quero quimioterapia, não quero radioterapia. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus né? sabe. É verdade. Nós estamos acompanhando o testemunho da Lígia Aparecida. Olha, no nome dela, seu nome já tem Aparecida. Nossa Senhora marcando presença. E a Lígia, que foi diagnosticada, nós acabamos de ouvir, com câncer. E agora nós já veremos a continuidade do seu testemunho e o que Deus fez na vida da Lígia. Não saia daí, vamos para um breve intervalo e já voltamos.
Voltamos com o nosso programa Gente de Fé. Hoje estamos sendo enriquecidos pela graça de Deus no testemunho da Lígia Aparecida. Mais uma vez, muito obrigado, Lívia, por estar conosco, viu? Seu testemunho que já está aqui reacendendo a fé dentro de cada um de nós. A Lígia, ela foi diagnosticada com um câncer no útero, no endométrio. Então, diante de tudo isso, ela experimentou a graça de Deus e ela vai continuar contando pra gente. Lígia, como foi o processo dos exames, da rotina do tratamento, a intervenção de Deus em tudo isso? Eu fiz a minha cirurgia no dia 7 de fevereiro de 2022. E no dia 4 de fevereiro, uns dias antes, um padre, hoje ele é padre, mas ele era diácono, amigo meu, disse: Li, eu sei que o padre já foi aí te dar a unção dos enfermos, já fez oração por você, mas eu queria muito ir aí rezar por você, Padre Pedro. Eu falei assim: venha, diácono, é o que eu mais preciso. E aí ele rezando por mim, ele teve uma visualização de Nossa Senhora. Ele teve uma visualização e ele, rezando por mim, ele viu uma espada de dor transpassando o meu útero. Assim como Nossa Senhora, 2 dias antes, né, que é o dia da Nossa Senhora das Candeias, dia 2 de fevereiro, Sim. Né, Nossa Senhora foi apresentar o menino Jesus. Isso, e aí é o velho dia da Simeão, apresentação de Jesus no templo, né? Exatamente. E aí o velho Simeão disse que uma espada de dor transpassava o coração de Nossa Senhora. Sim. E aí ele falou que uma espada de dor transpassaria o meu útero. E ali, naquele momento, em lágrimas, eu levantei e falei assim como Nossa Senhora entregou, né, o seu coração, entregou o seu único filho ali, aos pés da cruz, né, ali na cruz, eu entrego ao Senhor todas as possibilidades de gerar um filho, né? Eu entrego toda a minha vida, todo o meu coração a Nossa Senhora, a Deus, né, por meio de Nossa Senhora. E foi muito forte esse momento, né, no dia de Nossa Senhora da apresentação. Sim. Então, aí fiz a cirurgia. Quando eu passo no retorno, o médico fala para mim: olha, olhando os meus exames e a forma que o médico, o doutor Rafael, né, medicina de Deus. O anjo da cura. O anjo da cura. Eu senti muito isso porque ele fez a minha cirurgia, depois ele foi embora, né? Assim como São Rafael fez com Tobias e Sara. E aí o médico que me atendeu falou: olha, eu não posso dar 100% de cura, mas você está 99% curada. Então, deste câncer você não morre mais. Amém. Então, aquele pedido que eu fiz para Nossa Senhora em outubro, né, de que o câncer o que eu tivesse não se espalhasse, já se cumpriu na minha vida. E aí, aí ele falou assim: olha, mas eu preciso que você faça uma avaliação com outro médico. E aí eu fui encaminhada para um outro médico, e aí essa médica falou para mim, era uma doutora, ela disse: olha, como o seu câncer adiantou 20 anos, você precisa fazer 25 sessões de radioterapia e 3 sessões de braquiterapia. Aí eu lembrei do meu aniversário, do pedido que eu fiz para Jesus. E ali eu chorei muito, né? Falei: ai, Jesus, eu te pedi tanto para que eu me livrasse da químio, e o Senhor me ouviu. Mas da rádio não. Só que aí eu lembrei também da frase que eu disse a Jesus: vontade de Deus, meu paraíso. Eu falei assim: amém, Senhor, se é tua vontade, então vamos. Aí era uma segunda-feira, quando eu fui fazer uma outra avaliação, já para fazer as marcações da radioterapia. E nós rezando o terço, nós temos o costume de rezar o terço, o rosário, né, no caminho. E eu estava nos mistérios gozosos. E no quarto mistério, que é o mistério da apresentação, eu apresentei para Nossa Senhora todo o meu medo, todas as minhas angústias, todas as minhas limitações financeiras, físicas, né? Porque nós morávamos de aluguel aqui em São Paulo, então para nós era muito difícil. Da minha casa até o hospital que eu ia receber a medicação era 2 horas, 3 horas de viagem, né? Todos os dias para ir, 3 horas para voltar.
Então, nós autônomos, né, precisando trabalhar, então a gente não tinha dinheiro, não tinha como. Olhando humanamente, não tinha como. E ali me derramei mesmo diante de Nossa Senhora, naquele quarto mistério, pedindo para que ela olhasse por mim, me desse forças e abrisse os caminhos. Padre, quando eu chego no consultório, tem uma imagenzinha de Nossa Senhora em cima do armário. E aí eu olhei, eu não conseguia enxergar direito, falei para meu esposo, meu amor, leia ali o que está escrito naquela imagem, porque ela não é tão conhecida. E ele leu e estava escrito Nossa Senhora da Apresentação. E eu falei, meu Deus, aí eu lembrei da minha oferta, né, que eu fiz lá dia 4 de fevereiro. E aí o médico, entrei na sala do médico, o médico olhou os papéis, de repente ele, só um minutinho, ele sai, e aquele tempo que ele sai é um tempo, ai meu Deus, uma eternidade. Uma eternidade. E aí quando ele volta, ele pega um papel, escreve, desenha o meu corpo e vai me explicando, e ele fala assim, Lígia, eu me reuni agora com a equipe médica aqui do prédio, e nós decidimos que você não vai fazer a radioterapia. Porque não é necessário. Porque o médico que fez a sua cirurgia, ele fez tão bem feita, que ele não deixou restício nenhum. Ele não deixou nenhuma possibilidade de uma metástase de algo. E aí, nossa, aí eu já comecei a chorar. E aí ele falou assim, mas você está com muito medo da braquiterapia. E eu já tinha pesquisado na internet, né, como que era, e eu já estava meio apavorada. E ele falou assim, olha, eu vou te encaminhar para 4 sessões de braque, e eu sei que você está com medo. Ele foi uma palavra muito profética para mim. Sim. Você está com muito medo, mas vá, que não vai doer nada. E aí, meu marido, voltamos para casa muito felizes, né, porque nossos pedidos de aniversário que eu tinha feito a Jesus. Todos atendidos, e que eu fiz lá em Aparecida também. E aí ele me marca a primeira braquiterapia. E a única data que tinha era dia 13 de maio. Nossa, dia de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. E aí eu fui para o laboratório, para fazer a braquiterapia. E aí a moça, a enfermeira, Lígia, pode se levantar, pode se arrumar. Aí eu falei assim, mas não vai fazer a braquiterapia? Né? Tipo, eu vim de tão longe. E ela falou assim, não, já fizemos. Aí eu falei, nossa, mas eu não senti nada. Então eu lembrei do médico que falou que eu não ia sentir nada. E aí nesse dia eu fui no santuário Nossa Senhora de Fátima, que fica na Diocese de Santo Amaro. E eu fui lá para agradecer, né, a Nossa Senhora por esse início de tratamento. E aí fiz as 4 sessões, e na 4ª sessão foi no dia 31 de maio, dia da visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel. Então realmente eu senti a visita de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi acompanhando em cada passo, em cada tratamento, né? Em cada tratamento. E daí, nesse meio tempo, eu já tinha arrumado a imagem, as mãozinhas de Nossa Senhora. Aí a Arlane, a gente ia se mudar de São Paulo para Sorocaba. E aí eu falei, Arlane, a imagem está pronta, nós vamos nos mudar semana que vem. Aí ela falou, Li, grava um vídeo contando a presença, a estadia de Nossa Senhora na sua casa nesse tempo. E padre, com uma convicção tão firme, sabe? Eu falei que eu estava curada e eu dei meu testemunho, né? Falando. E depois passou na Canção Nova, né? Nos intervalos, dentre o Terço da Misericórdia, o programa Juntos Somos Mais e o Terço da Misericórdia. Sim. Que o terço também me acompanhou em todo esse tempo, né? Eu rezava muito com a Dani, com o Padre Wellison, né? Às 6 horas com a Sônia, né? Ela falava pra gente deitar no colo de Nossa Senhora, né? E eu deitava no colo de Nossa Senhora. O Padre Edmilson, uma vez, no Clube da Evangelização, na missa de quarta-feira. Na missa de quarta-feira, eu estava sentada no sofá, e aí ele falava assim que tinha uma mulher que tinha o útero comprometido. Ele não falava de cura, nem de milagre, ele só falava que tinha uma mulher com o útero comprometido, mas que Jesus estaria com essa mulher nesse tempo.
E eu tomei essa palavra para mim e realmente o Senhor caminhou, Nossa Senhora caminhou comigo nesse tempo todo, né? E aí eu pude testemunhar mesmo a graça de Deus na minha vida, a presença de Nossa Senhora. Louvado seja Deus. E o final do tratamento, como foi a notícia depois que fez a bráquio, como que foi receber ali o resultado de tudo? Foi maravilhoso, padre. Aí meu tio, né, irmão da minha mãe, ele me deu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Nós fomos para Aparecida, ele alugou uma van para nós irmos, a família toda, para agradecer, né, a Nossa Senhora mesmo, esse milagre da vida. Né? E aí nós fomos e eu agradeci a Nossa Senhora. Aí eu, na carta, lá em outubro, em menos de um ano eu passei por tudo isso, né? Sim. E aí na carta eu escrevi, no finalzinho assim da carta, mãezinha, eu volto para agradecer. E eu voltei em maio para agradecer, né? Ou seja, em outubro eu fui, fiz a carta, em dezembro descobri o câncer, em fevereiro fiz a cirurgia, em maio voltei para agradecer a cura. E aí estou aqui no 4º ano já de acompanhamento e não tenho nenhum vestígio, nada, graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Lígia, nesse processo você ofertou o ser mãe biológica, né? Então você e o Wilson, seu esposo, estão aí também com um sonho. Como que está se dando isso? A psicóloga até falou, nossa, mas vocês gostam de momentos fortes no mês de dezembro, né? Porque em dezembro de 2021 eu descobri o câncer e aí nós vivemos o luto, né? Porque foi um tempo necessário de viver esse luto, né? De não poder gerar para o Senhor. Mas assim como eu falei para Nossa Senhora, né? Que mais que restaurar as mãozinhas dela, que ela restaurasse o meu coração, ela colocou no meu coração a possibilidade de adotar, né? E aí em dezembro de 2022, nós no dia 9 de dezembro, né? Dia de São João Diego, nós fomos no fórum para a papelada toda, né? Para adotarmos. E aí entramos com o processo de adoção e estamos aí já às portas, padre. Oh, bênção. Graças a Deus. Fomos habilitados em abril de 2024. E aí agora nós estamos na posição 25. Então, a qualquer momento o telefone pode tocar, os nossos filhos, filha, quantos o Senhor quiser, né? Pode estar chegando. E olha como Deus, nada em Deus se perde, né? Se uma porta se fecha, Ele abre outras portas para que a gente experimente a graça dele, né? Sim. Por isso não perder a esperança, jamais, né? Não perder a esperança, jamais. Jamais. Tem um VT de alguém muito especial, seu companheiro, seu esposo, que também quis participar aqui conosco. Lígia, minha amada esposa, minha querida, eu estou aqui para expressar o quão grato eu sou a Deus pelo dom da sua vida, por todos esses anos de convivência, os 10 anos de casados. Eu sou muito grato a Deus por ter você como minha companheira de vida, por estar ao meu lado em todos os momentos e eu ao seu lado em todos os momentos. Momentos de dificuldade, quantas tribulações nós passamos. Mas você sempre foi uma inspiração, um modelo de fé para mim e para muitas outras pessoas. E muitas outras serão alcançadas agora com este testemunho. Eu sou o seu fã número 1 e eu te amo muito. Você é um presente de Deus na minha vida. Ai, que lindo! Que bênção, né? Ai, que lindo, pai. O que você diz do seu esposo em todo esse processo de tratamento, de lutas que vocês passaram? Ai, não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grata a Deus por ter ele na minha vida. Né, nós nos conhecemos em 2012, no site da Canção Nova, Olha padre. Só. Na época, o site da Canção Nova tinha uma abazinha chamada Bate-Papo. E foi só a gente se conhecer, viu? Que depois eu fui lá e não achei mais.
E aí ele é a resposta das minhas orações, né? Porque eu rezei, né? Eu pedi. Tem uma oração que eu sempre espalho para os meus amigos da vida sentimental, né? Que a pessoa certa chegue na hora certa, no momento certo, que no momento certo o Senhor mostre, né? Dê a certeza para que eu não me engane com alguém que não seja para mim, uma pessoa que tenha os mesmos propósitos que eu, que tenha a mesma visão de céu que eu, sabe? De buscar a santidade, de buscar Deus, né? Eu pedi para Deus que eu conhecesse alguém que amasse a Deus, né? Mais que eu, para que pudesse junto comigo me ensinar a amar a Deus. Né? E o meu marido é essa pessoa que me ajuda, né? Que me pega na minha mão e que vai caminhando comigo, né? E eu sou muito grata a ele, a Deus por ter ele na minha vida. Que maravilha, bendito seja Deus. Deus que dá tudo, né? Sim. Papa, em sua saudosa memória, o Papa Bento XVI dizia, Deus não nos tira nada. Ele só nos acrescenta e nos dá muito mais da sua bênção e da sua graça, né? Sim. Você que falou, Elígia, de todas as vezes que você foi Aparecida, foi agradecer, foi entregar, e você faz excursões para Aparecida. Sim. Antes das excursões, Sim. por eu ter uma experiência muito profunda com o Mosteiro Rainha da Paz, antes, né, disso, quando eu estava enferma ainda, passou no cinema aqui em São Paulo um filme chamado Coração Ardente, que fala da história do coração de Jesus. Sim. E eu, como consagrado ao coração de Jesus, com muita vontade de assistir esse filme, eu não pude ir no filme, né? Porque a cirurgia que eu fiz, eu tive 37 pontos. Nossa. Então, até os pontos, a minha idade, né? Eu tinha feito 37 anos, tive 37 pontos e tive 3 meses de um repouso absoluto. E aí eu não podia ir para o cinema. E quando a gente foi para Sorocaba, o filme estreou de novo em São Paulo. Só que não foi para Sorocaba. Aí eu falei, mas como assim? Se aqui tem cinema, se aqui tem shopping, por que o filme não veio? Aí nós fomos em alguns shoppings da cidade, nos shoppings falaram que não tinha logística trazer o filme, porque não tinha público. Aí eu com o Wilson falei, bom, não tem público porque não é anunciado. Sim. Então vamos nós anunciar. E aí nós começamos a anunciar os filmes e aí entramos em contato com a Colby Arts, com a Ângela, né, que é uma parceiraça nossa, né, ela, a Rose, são pessoas maravilhosas que são da Colby Arts, que trabalham, né, na produção e na divulgação desses filmes, distribuir esses filmes católicos aqui no Brasil. E aí eu entrei em contato e falei assim, olha, eu quero muito que esses filmes venham aqui para Sorocaba. Aí elas, né, falaram, na época era a Vanessa, não era nem a Rose, né? Agora que a gente trabalha com a Rose. Ela falou assim, olha, é impossível porque não tem logística, mas se você conseguir um grupinho, aí eu fui atrás do pessoal do grupo de oração, das pessoas que a gente conhecia, e conseguimos, né, uma sessão no final de 2023, o filme de Madre Teresa. Sim. E aí conseguimos umas 54 pessoas e ali foi suficiente para a gente poder começar a trazer os filmes. E aí trouxemos logo em seguida o Purgatório, em janeiro, e aí foi um boom, porque as cidades vizinhas começaram a nos procurar, querendo ir para o cinema. E aí os nossos amigos, nossos paroquianos, e aí a gente formou um grupo chamado Vamos Conosco para o Cinema. Olha que bênção. E aí formamos esse grupo, que são grupos exclusivos que têm acesso, né? No caso, a gente tem uma parceria com o gerente de um shopping lá, o Eduardo, que também é um parceiraço nosso, né? Ele muito especial nessa evangelização também, né? Como o Padre Jonas, a Canção Nova fala, né? Que os méritos de evangelização, né? Sim. Os sócios, né? As pessoas que ajudam, de alguma forma, indireta ou indiretamente, são evangelizadores também, Isso mesmo. né? E aí ele nos cedeu, né? O espaço do cinema e a gente começou a formar os grupos. E como eu tive uma experiência com Nossa Senhora em Medjugorje, né, Nossa Senhora Rainha da Paz, e um desses filmes chamado O Último Chamado de Maria, que fala, né, esse chamado de Nossa Senhora, a conversão,
ela fala das 5 pedrinhas, né, para nós podermos nos aproximar de Jesus, porque Nossa Senhora é ela que nos aponta, né, a Jesus. Sim. Ela é essa ponte, né, essa medianeira. Então, eu assistindo o filme lá no cinema, na época a gente não assistia antes, hoje a gente já assiste o filme antes, para a gente poder divulgar. Sim. E aí eu assistindo o filme no cinema, eu vi o Padre Eugênio lá, o fundador do mosteiro, e eu falei, nossa, falei pro Wilson, vamos fazer uma excursão pro mosteiro? Ele falou, mas era em maio, e eu falei, para junho, ele falou assim, mas você tá com a cabeça? Tipo assim, como é que a gente vai organizar uma excursão em 15 dias? Se a gente nunca fez, se a gente não sabe. E eu falei assim, mas vai dar certo, Nossa Senhora vai prover. E aí, lembra lá da viagem de Aparecida que eu falei para Nossa Senhora que um dia quando eu fizesse excursão eu ia dar um pedaço de bolo e um pedaço de torta? Então já estava se cumprindo ali na sala de cinema. Porque ir no cinema para um filme religioso é viver uma experiência de fé lá dentro, na sala de cinema. E eu tive essa experiência, né? E aí eu falei, vamos fazer. E era dia 14 de maio, e na sessão mesmo eu falei, gente, eu conheço esse mosteiro, porque sempre nas sessões a gente faz uma oração antes e uma oração depois, né? E sempre... Não é só chegar e ver o filme. Não, tem toda uma preparação. Nós rezamos antes, né? Nós levamos para a capela os nomes das pessoas que estão inscritas, que vão para o cinema com a gente, porque a gente tem uma lista, né, com o nome das pessoas. Então a gente reza, leva na missa, apresenta no terço as pessoas que vão. Então a gente já vai pedindo para Deus já ir preparando o coração delas. E aí, no final, quando eu fui fazer a oração final, eu falei, vamos para esse mosteiro? Aí as pessoas que estavam lá falou, vamos. E aí a gente lotou um ônibus de 64 lugares. Olha só. Olha o impossível. E aí nós começamos as nossas peregrinações para lá. Sim. E aí nós fazemos, essa já é a 18ª, agora em agosto, que a gente vai levar as pessoas para lá. Então, o câncer me trouxe o cinema, que me trouxe as viagens, e tantas almas, né, são alcançadas, né, e eu só direciono, né, eu vou, vamos para o cinema, vamos para as viagens, e ali as pessoas, Deus faz, né, Deus faz o restante. Olha que bênção. Deus que, mesmo quando a gente passa pelas dores da vida, os enfrentamentos, mas o bem maior tirado daí é infinitamente maior mesmo, maior né? mesmo. É sempre maior. Aí é você, o Wilson, quem organizam sempre essas viagens? Sim, nós as viagens, os cinemas. Aí Aparecida também vocês vão? E na Canção Nova também costumam? Ainda não, padre. Mas nós vamos... Então já vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui registrado que nós iremos para a Canção Nova. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Que bênção. Você também trabalha com artigos religiosos? Sim, nós trabalhamos com artigos religiosos. Meu marido, antes da gente começar a namorar, ele trabalhava numa fábrica chamada Texis, que fazia resina. Sim. Então, até nisso, né, o Senhor, ele vai nos direcionando. E aí ele fazia resina de pás eólicas. Não sei se o senhor já ouviu falar de pás eólicas, aquelas pás enormes que gira com da questão da que produz energia, que né? Produz energia. Certo. E ele trabalhava com as resinas lá. E aí, depois, né, quando a gente se casou, e aí rezando, pedindo a Deus um direcionamento, nós fundamos o nosso ateliê chamado Manto de Maria. Olha, né? Que lindo. Que nós fazemos terços religiosos, fazemos naninhas e bolsinhas para colocar terço, fazemos várias coisas. E aí ele começou a fazer as resinas dos nossos terços. Sim. Né? Então, assim, anos depois que ele trabalhou nessa empresa, hoje ele trabalha fazendo as resinas para os terços. Olha que bênção. Aí, é uma evangelização também. É uma evangelização também. Então, e aquilo que eu falei para Deus quando eu saí do convento, né, que eu queria a minha vida, né, ser uma oferta a Deus, né? Eu não deixei de fazer a vontade de Deus quando eu saí do convento, né? Sim. Porque quando eu era jovenzinha eu achava que a vontade de Deus era estar no convento, né? Mas hoje eu ressignifiquei, né, toda a minha vida, toda a minha história para a evangelização, né? Para a salvação da minha, né? Primeiramente a sua, minha, né? Que tanto precisa da misericórdia de Deus, então eu estou ali. Um padre, amigo meu, falou uma vez, né? Senhor,
uma oração que eu peguei para mim, né? Senhor, que eu seja os servos das bodas de Caná, para que eu possa ver os seus milagres. Então eu quero ser essa serva, né, das bodas de Caná, para poder ver os milagres, né, para poder estar perto dos milagres de Deus e poder vivenciar esses milagres, né, e que eu já vivencio na minha vida, na minha história. Com certeza. Lígia, que mensagem você deixa para as pessoas que estão nos acompanhando agora, que ouviram o seu testemunho, mesmo em meio às enfermidades, às dores que você passou, mas a fé que te sustentou? O que você fala para todas essas pessoas? Se abandone, se entregue ao Senhor, chore na presença de Deus. Né? Às vezes a gente chora em tantos ombros, né? E a gente esquece que o sacrário está ali, né? Que o Senhor está ali, vivo, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Então busque a Jesus, busque o sacrário, chore suas angústias, confie e abandone, que o milagre virá. A graça de Deus. Amém. Virá. Bendito seja Deus. Obrigado, Lígia, por ter vindo testemunhar. Deus te abençoe, te faça sempre perseverante obrigada, a partir daquilo que Ele Padre. fez na sua vida. Muito obrigada, Padre. Obrigada Amém. pela oportunidade. Amém. Obrigado você que esteve conosco nesse programa. Continue na sintonia da TV Canção Nova. Se você quiser ver de novo esse testemunho, entre nas nossas plataformas digitais. Até o próximo programa, se Deus quiser.